Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos conversar um bate-papo polêmico aqui nesse canal. Então, gente, eu já falei pra vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, dá uma olhada lá no meu Instagram, @MariaLuizaZamoneri, que já tem um desabafo falando sobre a época da amamentação da Antonella, quanto à questão de alimentação e das cólicas do bebê. Mas vocês me pediram muito no último vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre essa questão, que a gente resolveu fazer diferente a parte da amamentação, da alimentação. Vocês me pediram muito pra eu fazer o relato aqui, então eu vim trazer pra vocês. Gente, o que eu me lembro dessa fase da Antonella, por que da Antonella ainda? A Antonella é minha filha de 3 anos, pra quem começou a me seguir agora, se inscreveu agora aqui no canal, né, tá chegando pra nossa família agora, seja muito bem-vindo. A Antonella é minha filha de 3 anos e ela teve muita crise de cólica. Assim, eu sempre brinco e digo assim que tá pra nascer um neném que teve mais cólica do que a Antonella, mas eu vou contar agora pra vocês como que foi mais ou menos da parte que eu me lembro da época, porque sim, gente, a gente esquece, tá? Na época era sofrido, era muito difícil, mas depois que passa a gente esquece, tá? Então, se você tá passando por isso agora, fique tranquilo que essa parte eu te garanto, tá? Então, a Antonella, ela nasceu em janeiro de 2020. E hoje, por que eu vou contar da Antonella? Porque a Amélia, que é a minha nenenzinha de 30 dias agora, ela não tem, gente, crises de cólica. Ela teve, assim, agora ela já tá com 40 e poucos dias, ela teve umas 2 ou 3 crises fortes, assim, e volta e meia ela dá uma reclamadinha de dor de barriga, pede um pouco mais de colinho e tal, mas é algo super tranquilo de lidar, super fácil. Ela é uma neném muito calma e muito dorminhoca. Então a gente já percebe quando ela tá meio enjoadinha, a gente dá um pouquinho de cola e resolve. A Antonella nada resolvia. Então, gente, a Antonella, a primeira crise de cólica que ela teve, ela nasceu numa quinta-feira, eu me lembro. A primeira crise de cólica já foi na quarta-feira da semana seguinte. Ela não tinha nem uma semana de vida. E a gente começou a perceber como. Depois ficou mais forte, mas nessa fase inicial, ela mamava no meu seio e ela ficava muito tempo mamando. Ela mamava bastante, de repente ela começava a brigar com o peito e eu achava que ela tava brigando com o peito porque ela queria mais. Eu botava no outro peito, ela mamava o outro peito inteiro e ela ficava brigando, mas na verdade no fundo ela nem tava mamando, ela tava só chupetando o peito. Só que na época, gente, eu não tinha lido nada, já falei pra vocês aqui. Eu não me preparei pra essa questão das cólicas, eu nem sabia o que que era e nem que existia cólica. Então, a única coisa que eu fiz até esse momento era restringir totalmente a minha alimentação por recomendações. Então, cortei tudo que era de feijão, carne. Gente, vocês não têm noção. Mas até esse momento aí, que era a primeira crise de cólica dela, as primeiras coisas que ela estava demonstrando que era a minha alimentação, eu tinha cortado, se eu não me engano, leguminosas que dão gases, né? Como brócolis, repolho, coisas assim, e feijão. Se eu não me engano, era isso. O resto eu continuei comendo normalmente. Mas por que? Não sei. Segui recomendações, cortei e fomos seguindo assim. Aí, nessa época ali, eu achava estranha essa questão dela mamar muito e não sair do peito, e daí ela mamava um monte e ela saía do peito meio choroninha, sabe, querendo colo. Beleza. No dia seguinte não deu nada. Esse foi o primeiro dia de cólica. Eu lembro que até hoje, gente, foi uma quarta-feira. Na quinta-feira não deu nada. Na sexta-feira deu de novo. No sábado, esse mesmo comportamento. No sábado ela não teve nada e no domingo eu me lembro que teve, aí começou uma crise de choro muito mais forte, sabe? Aí ela começou a chorar mesmo, aquele choro inconsolável, e a gente começou a ficar, tipo, perdido na vida. Aí eu comecei a cortar mais a minha alimentação. Opa, vamos cortar coisas com leite, vamos cortar derivados de leite. E aí nessa fase eu comecei a me desesperar, comecei a me apavorar e comecei a achar, por falta de informação, deixo bem claro isso aqui, por falta de informação, por falta de entender o que era a cólica, de entender que a cólica não é só alimentação, que a cólica às vezes, na verdade, nem é a alimentação da mãe, mas enfim, né, cada um tem o seu palpite sobre isso. Hoje, pela minha experiência, eu digo que sim, a cólica não tem nada a ver com a alimentação da mãe. Na minha experiência, tá, gente? Eu respeito quem acha o contrário. E comecei a cortar mais coisas da minha alimentação aí, né? Sendo que a gente já estava dando simeticona pra ela.
porque nesses dias, mesmo que nos dias que ela não teve crise de cólica, ela reclamava de gases, então a gente dava simeticona, depois a gente trocou até pelo Flagaz, a gente trocou pelo Luftal pra ver se algum deles resolvia, e nenhum resolvia nada. E hoje eu vejo como realmente fazem muito mal pro neném, tanto que pra Amélia eu ofereci 2 vezes e depois eu cortei, não ofereci mais. Ele acaba ressecando mais ainda o intestino do bebê, né? Mas enfim. Então nessa fase eu comecei a cortar mais minha alimentação. E como ela tava ainda ali, um dia ela tinha cólica, no outro dia ela não tinha cólica, nas primeiras 2 semanas foi assim. Eu pensava, opa, cortei isso, funcionou. Aí no dia seguinte eu comia de novo, eu não comia, e ela tinha cólica. Aí eu pensava, bah, o que é que eu comi? E eu tava baseando 100% o meu diagnóstico em alimentação, na minha alimentação. Até que passou 2 semanas e ela chorava todos os dias de cólica. E ela chorava assim, gente. Ela ficava o dia inteiro reclamando de cólica, reclamando de dor de barriga. Era colo o dia inteiro, ela só dormia no colo. E quando botava no berço, ela já acordava e se torcia. E quando dava 5 horas, 6 horas da tarde, ela começava a crise de cólica mesmo, que é aquele choro incansável, que não cessa por nada. O neném tá com a fralda limpa, o neném tá no colo, tá amamentado e tá ganhando carinho, digamos assim, mas o choro continua e é um choro, gente, que a Antonella, ela gritava com a goela aqui, sabe? Ela gritava, ela berrava horrores e nada calma esse choro, nada, sabe? Então ela começava tipo 5, 6 da tarde e ia até umas 11 da noite, meia-noite, dependendo do dia. No começo duravam cerca de 5 horas, de 4 a 5 horas esse choro. E o que a gente fazia, gente? A gente revezava o braço. A gente segurava ela virada de barriga para baixo. Até aí a gente só estava dando a simeticona quando começou essas crises no primeiro e no segundo dia. Então a gente segurava ela virada de barriga para baixo e ficava caminhando pela casa, apavorados, totalmente apavorados, eu chorando horrores, eu chorava em cima dela. Quando era a minha vez de segurar ela, a gente revezava a cada meia hora, eu e o Michel. Quando era a minha vez de segurar ela de barriga para baixo, eu chorava em cima dela, porque eu me culpei, gente, durante toda essa minha fase da amamentação com a Antonella, pelas costas. Acho que eu parei de me culpar quando ela tinha 4 meses, mais ou menos. 3 a 4 meses. Então a gente fazia isso. Aí, passando ali 1, 2 dias dessas cólicas fortíssimas, a gente entrou em contato com a pediatra, a gente falou, olha, é assim, ela tá com esses sintomas, tá muito forte, ela chora muito. E a pediatra falou, não, é cólica, é isso aí mesmo, é assim mesmo, mas vamos tentar entrar com o Colidiz, né? Tem gente que chama Colikids, né? Mas agora eu acho que o laboratório mudou o nome, não sei, mas era do laboratório Axê. Vou deixar a fotinho aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar tudo que a gente usou aqui pra vocês. A gente começou a usar o Colidiz. E normalmente a pediatra já falou, olha, nos primeiros dias ele aumenta a cólica. É normal, dá mais cólica do que, né? Mas depois do quinto, sexto dia melhor. Pesquisei na internet muitas mamães falando que era milagroso, que começaram a usar com o bebê delas e foi milagroso, 2, 3 dias melhorou muito. Algumas falando que a primeira semana toda foi terrível e depois melhorou muito. E eu fui naquela que não, vai melhorar, porque realmente acho que a gente tava tipo assim no quarto, quinto dia dela de choro. E era horrível demais. Quem já teve neném com cólica ou já presenciou a crise de cólica de alguém que conhece, vai saber o que é. Quando a gente tem dor de barriga, é muito dolorido. Imagina quando o neném tem que nem sabe lidar, né, com as suas necessidades, nem nada. Aí a gente começou a dar, realmente piorou muito, gente. A gente tinha até vontade de parar, mas eu tinha lido na internet que tinha mães que pararam de dar e ficou pior ainda. Então a gente continuou dando. E continuamos com a simeticona. Uma vez a gente dava Flagaz, outra vez simeticona. Ela tomava a gente simeticona a cada 4 horas. E eu não sei porquê. Hoje vocês me perguntam, eu não sei porquê naquela época eu não parei de dar. Porque, tipo, eu dava e não funcionava, não resolvia. Eu não sei por que eu parei de dar. Porque eu não parei de dar, sabe? Eu continuei dando. Então, continuava dando. Acho que a Antonella tomou gente simeticona a cada 4 horas. Até os 4 meses de vida dela, todo dia. Era muito assim, era muito. A gente gastou muito com farmácia. Aí, quando o Colidiz não resolveu 100%, eu pesquisei na internet. Eu não me lembro se foi a pediatra que indicou. O Colicalme, também vou deixar a fotinha aqui pra vocês. O Colicalme, ele é um complexo à base de carvão, né? Um negócio assim... não é homeopatia, mas é um negócio natural. Eu não sei explicar pra vocês o que é bem certo. Mas ele é natural, à base de carvão, que ajuda o intestino do bebê e tal. Comprei como se fosse a última esperança. Não adiantou nada. Ela fazia um cocôzão super preto e não adiantava nada. A Antonella, gente, ela tinha tanta cólica que toda vez que ela fazia cocô, ela fazia aqueles cocôs explosivos, sabe?
Quem já passou por isso vai saber. Ela não fazia cocô normalmente na fralda, a gente tinha que abrir a fraldinha dela e mexer as perninhas dela pra ela fazer. Ela fazia menos quantidade, aí claro, por causa da simeticona, provavelmente tava extremamente ressecada. E quando ela fazia aqueles cocôs muito explosivos, tipo, 2, 3 vezes o cocô dela jorrou, gente, a 2, 3 metros de distância. Manchou a cortina do quarto dela, que ficava longe da cômoda. De tantos gases que ela tinha, e a cólica era tão forte, acho que ela juntava esses gases e quando saía o cocô, saía extremamente forte com gás. Enfim, aí a Colicalme não adiantou também. E aí eu me lembro que na época a gente não tinha mais achado nenhuma solução assim farmacológica, digamos assim, porque eu, mães de primeira viagem vão me entender, a gente tenta tudo que dizem pra nós que funciona, tentam, né? E aí nessa época eu lembro que a gente não tinha enfaixado a barriguinha do bebê, a gente começou a enfaixar, porque uns falavam que era frio no umbigo, tinha pegado frio no umbigo, bota não sei o que, bota folha de não sei o que. A gente fez essas coisas assim, não resolveu em nada. Já tinha caído o umbiguinho dela, né? E aí eu vi na internet, a gente assistiu um vídeo muito bom, que era exatamente um vídeo estilo isso que eu tô falando agora pra vocês. Que a mamãe tinha comentado tudo que ela tinha tentado e não tinha dado certo. E aí ela comentou que ela tinha tentado acupuntura e funcionou muito no bebê dela. Tudo que ela tentou de remédio e coisa não resolveu e a acupuntura foi uma das coisas que deu resultado. Vai Maria atrás de uma acupunturista, não sei se é assim que fala, especialista em bebês. E a gente achou uma aqui na cidade vizinha e nós fomos e fizemos 1 ou 2 sessões. Ela tinha, assim, ótimas recomendações, várias mamães falando que tinha resolvido tanto pro sono do bebê quanto pras cólicas, como a Antonella não dormia direito por causa das cólicas, então a gente achou que talvez com o sono também resolveria. Fizemos, gente, não foi barata a sessão que a gente pagou. Fizemos e não resolveu. Eu acho que a gente fez 2 ou 3 sessões, gente, eu não tenho certeza. Na terceira sessão a gente abandonou porque não resolveu em nada. Aí ali a gente começou a tentar, a gente compressa quente, pegar aquelas bolsinhas de semente e colocar. A gente tentou, a gente fazer o pele a pele, que era a barriga do pai, principalmente que é mais quentinha. Fizemos muito colo, né? E assim, ó, vou dizer pra vocês, gente, de tudo que a gente tentou. Até chazinho, me falaram que chá de manjerona ajudava, gente. Eu dei na colherinha 1 colher, 2 de chá de manjerona, porque me falaram que era o que tinha resolvido pro filho. Eu tentei, gente. Olha, chega umas horas que a gente sabe que a mãe de primeira viagem, principalmente. Hoje eu digo que eu aguento super bem o choro da Amélia quando ela tem crise de cólica. Mas na época da Antonella, o choro é tão ensurdecedor que a gente não vê a hora que ele termine. E chega um ponto que a gente passa a barreira do pode e não pode, sabe? Eu não sei vocês, mas respeito muito se tem mãezinha aí que conseguiu chegar nessa fase dizendo, não vou fazer isso. Mas eu cheguei num ponto com a Antonella que tudo que me falavam eu queria fazer. A não ser dar comida mesmo pra ela. Eu só dei realmente 1 colherinha de chazinho. O resto, assim, de comida, de bebida, de coisas, eu não dei nada. Mas, gente, tudo que me diziam, faz massagem assim, faz não sei o que assim. Gente, não tem uma coisa que vocês me mandem aqui que eu não tentei. Eu vou falar pra vocês de verdade. E quando deu ali, gente, 1 mês já da Antonella, acho que foi 1 mês ou 2 meses, ai, meu nariz tá coçando. Eu acho que eu já não comia quase nada mais. Porque mesmo a gente tentando tudo que a gente tentou, e eu cortando a minha alimentação, não resolvia. Eu comecei a cortar, gente, eu cortei macarrão, eu cortei, sabe, eu ouvia muito falar que, pode ser intolerância, alergia a ovo. Aí eu entrava nesses aplicativos de gestação, e tudo que as mamães falavam lá, meu filho teve cólica quando eu comi isso, eu cortava. Eu cortei abacate, eu cortei... Gente, chegou num ponto, eu acho que a Antonella tava com 2 meses, a gente tinha tentado de tudo, nada resolvia. Eu já não comia mais nada. Eu fiz 1 semana de jejum. É triste eu falar isso, gente, e me dói no coração lembrar. O Michel foi viajar com a empresa e eu fiquei com a Antonella sozinha. Foram 3 dias, se eu não me engano. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou ficar de jejum. Eu comi, gente, brodo de galinha, tipo, sem macarrão, sabe? Sem nada, só aquela água, por 3 dias. E foi a semana que ela mais berrou de cólica. Foi o choro mais ensurdecedor que ela teve, foram aqueles dias. E a partir daquele momento, eu acho que ela tinha 3 meses, eu decidi que eu não iria mais cortar a minha alimentação, porque realmente não tinha resolvido. Tipo, foi a gota d'água. Tipo, eu fiz como uma aprovação pra mim saber que realmente não era o que eu comia. Só que mesmo eu fazendo isso e passando a comer as coisas normalmente, toda vez que ela chorava de cólica, todos os dias que ela chorava de cólica,
eu me culpava demais e eu chorava junto. Então, assim, foi uma fase muito difícil, realmente acho que pela falta de informação, pela falta de eu entender o real motivo da cólica, que pode ser emocional, que a minha preparação, eu acredito hoje muito que o meu psicológico na época estava tão abalado que isso passou para ela, essa insegurança passou para ela. E muito além do que a gente comia e do que eu comia, e muito além também da preparação intestinal dela, eu acho que a parte emocional era muito o motivo das cólicas da Antonella, sabe? Então nessa fase ali, a gente começou a perceber, acho que o ápice foi com 3 meses dela, que realmente ela ainda chorava muito. E aí nessa fase eu comecei a comer normalmente. E quando ela tinha 3 meses, deu uma acalmada nas cólicas. Como que aconteceu? Ela sempre começava a chorar no mesmo horário, né? Ali às 5, 6 da tarde, e o choro dela ia até 10, 11 da noite. Conforme foi passando os meses e os dias, a cólica continuava igual, mas o choro do fim da noite, ele foi diminuindo. Então, por exemplo, gente, foi uma coisa que ficou tão gravada em mim, a gente percebeu que o que realmente resolvia só era o colo, era o chacoalhar virado de barriga para baixo. Ali com 3 meses a gente já tinha acostumado com o choro dela, então já nada mais afetava a gente ouvia ela chorar e tudo bem, a gente sabia que uma hora ia terminar, e a hora do término começou a ser mais curta, então 2, 3 noites ela começou a desmaiar praticamente às 10h30. Por que eu falo desmaiar, gente? Porque ela berrava tanto, ela chorava tanto, que ela simplesmente desmaiava no nosso colo, virada de barriga para baixo. Ela apagava, ela entrava num transe, tipo, ela tava berrando, e ela, tchum, a cabeça dela caía, o olho dela fechava e ela simplesmente desmaiava por uns 5 minutos. Aí ela acordava e chorava muito e desmaiava. Tipo, ela tava tão cansada, tão exausta, que ela simplesmente, o corpo dela, o físico dela desmaiava. E aí ela começou, tipo, uma semana ia até 10h30, a outra semana foi até as 10, a outra semana foi até 9h30. E foi indo, gente, foi indo assim. Até que quando ela tinha uns 4 para 5 meses, ela começou a ficar de dia mais ativa. Acredito que como ela ficou mais ativa, ajudou muito a eliminar os gases. Ela ficou mais ativa e automaticamente ela começou a ficar mais tranquila. Mas ela ainda reclamava de gases e as cólicas da noite ainda tinha, sabe? Nessa fase eu também tinha voltado a trabalhar. E, gente, assim, ó, resumindo, essa sequência de nós chacoalharmos ela, acho que foi à noite, foi até uns 6 meses que ela tinha, por aí. Até que a gente sabia que, tipo, ela tomava banho de noite, ela tinha crise de cólica, que durava que 1 horinha, meia horinha, e ela dormia, sabe? E a gente começou a respirar mesmo, sem lembrar das cólicas, do que era o choro de cólica, quando ela tinha, tipo, 7 meses de vida. E eu me lembro, gente, cada dia que a gente contava, a gente fazia contagem regressiva, porque a gente não aguentava mais. E saber, assim, que tudo que a gente tinha tentado fazer, principalmente a minha privação com a alimentação, por isso que eu digo pra vocês, eu cortei tudo que eu comia. Tudo. E nada resolveu. Inclusive, a gente percebeu que realmente o que resolvia pra Antonella foi o colinho. E hoje, com a Amélia, gente, claro que eu entendo muito que um bebê é diferente do outro. Mas vivendo essa experiência com a Antonella e hoje vivendo com a Amélia, que é extremamente água e vinho, eu tenho certeza que 50% do motivo da Amélia não ter cólicas é a minha preparação emocional e também a minha preparação aqui de conhecimento, de entender. Li muito sobre o assunto, li muito sobre as cólicas, inclusive já falei quando estava grávida, não vou cortar minha alimentação, não vou gastar com medicamentos, vou fazer tentativas de tudo que for mais natural possível, caso esse neném venha com cólica. E se vier com cólica igual a irmã dela, vamos chacoalhar até os 4 meses, até os 5 meses, porque a gente sabe que vai passar e a gente sabe que é uma fase. Então eu vejo que muito da Antonella era o meu emocional que atrapalhou, sabe? E hoje da Amélia eu vejo que é muito o meu emocional que ajudou. E a cólica do bebê, gente, acredito que, eu não vou dizer bem certo pra vocês, mas acredito que 1 em cada 3 bebês vai ter cólica, ou é 1 em cada 5 bebês. Não é super normal ter cólica. Eu não sei se o rabo da minha gata tá aparecendo pra vocês aí, mas ela tá com o rabo bem na frente da câmera. Mas enfim, hoje eu sei que é muito normal. Hoje eu entendo que 80% da cólica do bebê, por mais que seja um sintoma fisiológico, está relacionado ao emocional do bebê, está relacionado à falta da barriga da mãe, à falta do quentinho do colo do útero. Então, assim, gente, o que eu digo pra vocês? O que eu tô fazendo de diferente com a Amélia, tá? Até pra vocês saberem algumas práticas que eu tô fazendo, que eu percebo que tá dando muita diferença. Estou dando muito colo mesmo.
A Amélia fica muito no sling e eu percebo que a calmaria dela é muito por conta disso. Eu acho que ela sente muito o meu calor. Na Amélia eu tinha muito, na Antonella eu tinha muito aquela noia de ai, vai segurar no colo, vai ficar mimada. A gente ouvia muito palpite disso e a gente acabava não fazendo. Não ouvindo, né? E não segurando tanto no colo. Então, hoje eu dou muito colo pra Amélia. A Antonella, na época, eu colocava ela muito no berço, muito no sofá. E aí eu me sentia muito culpada porque ela chorava e pedia colo. E eu pensava, se eu der colo, vai ficar mimada. Sei lá, coisas assim, sabe? E principalmente, gente, porque assim, a gente escuta muita gente dar palpite durante essa fase. Então, os palpites que vêm, gente, de verdade, a gente sabe que é pra ajudar, mas eles mais atrapalham do que ajudam, na verdade, né? Quem já passou por isso sabe. Os palpites podem ser de todo bom coração, mas eles mais atrapalham do que ajudam, porque quando você tá tentando se estabelecer emocionalmente, quando você tá tentando aguentar aquilo e entender que aquilo é normal, aí você escuta alguém falar que é por causa disso, que é por causa disso, e aí você já se abala e você pensa, não estou fazendo o suficiente. Então, da Amélia, o que eu tô fazendo é dar muito colo. Outra coisa que eu tô fazendo muito é entender muito e ter... eu estudei muito, então acho que a minha preparação psicológica, o meu tampão de ouvido foi muito bom nessa maternidade. Assim, pra saber filtrar muito bem aquilo que eu sei que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Então, não cortei minha alimentação. Eu estava muito convicta do que eu sabia que poderia funcionar e do que eu sabia que não poderia funcionar. Acho que uma coisa que ajudou muito a Amélia foi não dar simeticona. Hoje li muito já sobre isso, sobre os malefícios disso, tá? Então não dei simeticona pra ela, dei 2 vezes ali e depois falei, vou cortar porque isso vai trazer mais malefícios depois. Tanto que a Antonella, a gente chegou a um ponto de usar supositório com ela. Eu acho que de tanta simeticona, a gente usou supositório com ela. Agora a Amélia acordou. Diga, oi, pessoal! Oi, pessoal! Vamos dar um TT pra ela aqui. Vamos tomar um TT, mana! Não sei se o ângulo da câmera vai ficar bom, mas é porque eu tô dando de mamar pra ela, então vamos lá. Então, outra coisa que eu fiz, gente, foi cortar a simeticona. E o que mais? Estamos fazendo higiene natural com a Amélia. Na época, a pediatra tinha indicado higiene natural pra Antonella. Mas, sabe aquela coisa assim... Ai, acho que não vai dar certo, acho que não vai funcionar e tal. Achava muito surreal, sabe? Muito difícil. Então não tentei. A Antonella, a gente começou a fazer higiene natural com 6 meses, se eu não me engano, por aí. E aí, realmente, até 1 ano ela não fazia mais cocô na fralda, ela só fazia cocô no vaso. Com a Amélia já estamos fazendo agora, tanto que ela já está fazendo e eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E é isso, gente, sabe? Eu acho que esse é o meu relato. Não tinha como ser melhor ou pior, acho, mas como já fazem 3 anos, eu não me lembro de muita coisa. Mas o que eu tenho pra dizer pra você, mãezinha, que tá passando por essa fase? Vai passar. E vai chegar uma fase que você vai chegar na crise dos 2 anos e você vai pensar, que saudade de chacoalhar o nenenzinho com cólica. De saber que aquele era o motivo e aquela era a solução, sabe? Que ia passar. Porque a maternidade ela é cheia de desafios e ela é cheia de obstáculos. E eu sei que a gente quer o melhor pro nosso filho. A gente quer o melhor pro nosso bebê. A gente quer tirar a dor. Depois que a gente se torna mãe, a gente entende o que é realmente a gente querer tirar a dor de outra pessoa. A gente querer tomar pra si todas as angústias, né, que a gente passa. Mas o nosso neném tem que passar por isso, se for da natureza dele, né? Principalmente da preparação do intestino dele, ou se for emocional, ele tem que passar por isso. Dê muito colo, não se prive de dar colo, sabe? É uma fase que passa tão rápido. Eu lembro quando a Antonella tinha tipo 1 ano e meio, ela já não queria mais colo, ela queria só no chão. Então, aproveita muito essa fase porque passa muito rápido. O normal das cólicas do bebê é irem até os 3 meses por aí, mas tem casos que vão um pouco mais como a Antonella, né? A Antonella foi muito mais. Mas eu te digo hoje assim, a gente vai passar e você vai olhar pra trás e você vai ter saudade. Tanto que assim, eu falo hoje pensando na época da Antonella, eu penso como a gente quis ter outro bebê, porque a gente passou tanto perrengue com a Amélia, com a Antonella, de não dormir não tanto assim, porque ela dormia à noite, sabe? Mas de chacoalhar, de nunca comer, por exemplo, nos primeiros 5 meses a gente não comia junto, a gente não jantava junto, não almoçava junto, porque um tinha que chacoalhar enquanto o outro comia. E assim, ó, várias vezes de o Michel chegar em casa do trabalho e eu jogar a Antonella no colo dele e dizer, ó, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer xixi, eu preciso tomar um banho, porque eu tinha passado a tarde inteira chacoalhando ela e não tinha conseguido fazer nada.
Então, assim, ó, isso vai passar, passa e a gente tem saudades. E hoje eu vejo, assim, tanto quanto como passa, que eu não vi a hora de ter outro bebezinho. Então, a gente, são poucas coisas, assim, que a gente se lembra, como a amamentação, por exemplo. A minha mãe sempre me falava, a gente esquece quase tudo na maternidade, mas a sensação do amamentar a gente não esquece. E é real isso. O resto, gente, são coisas, as dores, as negações, as privações, a gente esquece e passa. Então, vive a melhor fase, o melhor hoje, sabe? Como se fosse o último dia. A gente tá tão preocupado em querer que passe tudo tão rápido. E eu te entendo porque eu passei por isso, eu te entendo se você está querendo que passe o mais rápido possível e não vê a hora. Mas chega uma hora lá na frente que você pensa, por que que eu quis acelerar as coisas? Então, gente, esse é o meu relato, tá? Deixa aqui nos comentários se você passou por isso, se você teve essa questão da privação da alimentação, se você teve usar esses medicamentos, se algum deles resolveu pro teu filho ou não resolveu, se você realmente percebeu, assim como eu, que colo é a melhor solução, né? Que o contato físico é a melhor solução e a calma e a paciência são as melhores soluções. E deixa aqui nos comentários, vamos conversando sobre esse assunto que às vezes é tão polêmico, né? E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever. Clica aqui no gostei, manda pra alguém que você conhece esse canal pra gente crescer ainda mais a nossa família. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!